Muito bem, queridos, nós vamos dar início ao nosso estudo, que hoje vai ser mais curto do que das outras vezes, não por causa do nosso tempo, mas por causa do texto, ele é mais curto. Sempre dizem as más línguas que quando eu digo que o estudo vai ser mais curto, ele fica mais comprido. Então, eu não sei se eu disse a vocês que eu vou falar demais ou se eu disse de fato que vai ser mais curto. Depois vocês decidam, me devolvam, a gente fica sabendo como é que foi. Vamos ver, 9 horas, se ele for curto, eu acabo 10. Se ele for comprido, 10:10, tá bom? Tá ótimo. Isso, fica bem assim. A dona da festa é a Maíra, então ela que decide. Vamos orar, depois leremos Hebreus 11 e a gente vai continuar em cima do texto de Hebreus 11. Obrigado, Pai, porque nos trouxeste debaixo da Tua paz, por Tua graça, Tua misericórdia, Teu cuidado por nós, para conosco, Tua fidelidade e o Teu compromisso com a Tua palavra para nos ensinar, nos edificar, nos colocar no prumo e do nível do ensino desta palavra para a nossa caminhada cristã, nosso serviço no Teu reino, para um testemunho que influencie, que afete, que transforme, para um testemunho que volte para Ti, comprovando a eficácia da obra de Jesus em nossas vidas e da transformação por Ele operada. Rogamos que na Tua graça Tu te sirvas mais uma vez da Tua palavra esta noite e nela nos encaminhes e nela nos edifiques pelo operar do Teu Espírito eterno, nos ensines todas as coisas, nos ensines a conhecer e a viver e a nos envolver com a verdade revelada para a glória de Cristo Jesus o Senhor, para quem volta-se a fé a respeito da qual estamos falando no perfil desses homens de Deus, acerca ou através do perfil desses homens e mulheres de Deus do passado, que servem de referências para nós, que servem de estímulo, que servem de sinalizadores para nos dizer é possível, é por aí. E nós queremos, ó Pai, viver à altura da Tua proposta, pela qual e para a qual nos enviaste a Tua palavra por meio de Teu Filho. Recebe a nossa gratidão e louvor por Tua fidelidade e cuidado e fala conosco, segundo a Tua infinita graça, em nome de Jesus. Amém. Nossa leitura então é Hebreus 11, dando sequência, estivemos trabalhando a respeito do perfil da fé no coração de Abel. Hoje a gente vai considerar algumas coisas sobre Enoque. Então, capítulo 11 de Hebreus, versículo 5. E depois nós vamos um pouquinho além. Então temos de ler 5 e 6. Hebreus 11, 5 e 6. E o texto diz: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Bastante provavelmente nós vamos ler um pouquinho mais depois, mas no momento é o que nos serve, é o que nós entendemos. Fizemos uma introdução bem ligeira da última vez sobre Enoque e a posição que ele ocupa, o perfil da sua fé, mas hoje nós vamos nos deter na sua história. Então, o grande destaque reside nessa máxima que o versículo 11 passa para nós. E andou Enoque com Deus. Até dissemos, quando já introduzimos este assunto na outra vez, que quando se fala em Enoque, automaticamente é disso que você está falando, sabe e cita, não é? Essa é a grande marca que ficou. E andou Enoque com Deus. E indo lá para o texto de Gênesis 5, você vai ter detalhes. Nós não vamos lá hoje, porque vamos ganhar tempo. Mas você deve lembrar como é que é a história. A história diz que ele viveu 65 anos, não é? Depois de ter sido gerado por seu pai, viveu 65 anos, teve um filho e a partir daí passou a andar com Deus. E andou Enoque com Deus 300 anos e já não era. É assim que os textos dizem. As nossas versões fizeram um arranjo dentro da nossa língua, dentro do vernáculo, para poder ficar o texto mais inteligível e ficar uma redação mais aceitável, mas a primeira colocação, a linguagem mais próxima do hebraico vívido, que foi aquele que saiu da pena de Moisés, serve para nós como uma referência, a mesma referência que ainda ficou dentro das versões mais antigas, durante muitos anos, dezenas de anos. A minha versão muda um pouquinho e coloca, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém.
Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. As velhas versões colocam e já não era. Assim que é colocado. Outras versões falam do arrebatamento de Enoque. Enoque ficou conhecido como o homem que foi trasladado, conforme as velhas versões colocavam para nós. O que importa a gente considerar aqui é que o texto diz que ele andou 300 anos com Deus. Os adventistas, por exemplo, eles pegam esse texto e dizem Enoque morreu. Essa foi a forma como a Bíblia quis dizer que Enoque morreu. E aí desconsideram o literalismo da expressão trasladado ou arrebatado. Não é o que nos interessa. A questão do arrebatamento de Enoque, do trasladar de Enoque, como foi que ele já não era, isso não nos interessa, porque não é o propósito do nosso estudo, são curiosidades bíblicas que a gente não está aqui fazendo isso. Quem sabe um dia alguém se proponha a ficar aqui ocupando vocês com as curiosidades bíblicas, eu não. Mas o que nós queremos é a ênfase nesta colocação. Primeiro, a informação histórica. Viveu 65 anos, gerou Matusalém, depois disso andou 300 anos com Deus e já não era. Ninguém mais o encontrava, não se encontrou mais. Então o que sabemos dele é o fato da Bíblia dizer que ele foi o homem que andou com Deus. Antes dele, temos bom tempo antes, a Bíblia informando que nasceu um filho de Adão chamado Sete, e a partir daquele momento, Deus começou a ser invocado na terra. São informações, vamos dizer assim, pequenas, que chegam dentro dos textos bíblicos, mas de uma importância crucial, porque estivemos considerando, por exemplo, os cultos dados por Abel e Caim. E aí você diria, mas espera aí, Abel e Caim precederam Sete? Muita coisa. Então, como que a Bíblia diz que só a partir de Sete Deus passou a ser invocado? E aquele culto de Abel e Caim, de tal maneira que Abel entrou aí dentro dos perfis, para a lista dos heróis da fé. E Deus atentou para a oferta de Abel. E Deus atentou para a fé que justificou Abel, a fé que ficou em memória, que o tornou também agradável a Deus. Então como é que fica? Aquilo lá não foi um invocar a Deus? É evidente que quando a Bíblia diz que a partir de Sete Deus passou a ser invocado, ela está está nos passando uma informação, eu digo que é evidente, pelo menos para mim, está nos passando uma informação da generalização da busca de Deus. Muito provavelmente, esse culto de Abel e de Caim fosse mais privativo da família primitiva. Agora, houve uma generalização, ou vamos dizer assim, um movimento de cultuação a Deus foi se tornando amplo a partir de Sete. E quem sabe, de certa forma, ele foi o responsável por isso. Mas a questão é que o texto diz que Enoque foi o homem que andou com Deus. E esta colocação não foi feita nem com referência a Adão. Aliás, sabemos de coisa bem diferente disso com respeito a Adão. Ninguém depois dele, nem o próprio Sete. Então é uma colocação que é exclusiva de Enoque. E a Bíblia não entra em detalhes, ela jogou isso e foi isso que ficou para nós. Andou com Deus 300 anos. É claro que se você junta as duas informações, andou com Deus e 300 anos, você está percebendo que você está recebendo uma informação objetiva, certo? Embora não diga, andou com Deus significa tal coisa, nós é que espiritualizamos, nós é que jogamos aí um verniz piedoso, porque isso também se torna para nós uma perspectiva espiritual, também porque entrou no nosso evangeliquez, né? Anda com Deus, anda, né? É homem de Deus, anda com Deus, mulher de Deus, porque anda com Deus. Provavelmente tomando por inspiração essa expressão com respeito a Enoque, mas a Bíblia, a despeito de tudo isso, não explica o que significa andar com Deus com respeito a Enoque. Então somos eu e você, os cristãos, os seguidores de Deus da posteridade, no caso aqui da contemporaneidade, e os que nos precederam, que damos um sentido todo místico
não é mítico, a ideia de andar com Deus. Mas uma coisa é certa, estamos dizendo que há uma informação objetiva aí. Andou com Deus 300 anos. Esse andar de Enoque com Deus foi algo que fez uma diferença, foi tão diferencial que ficou registrado e passado como uma informação. E não só. Você não pode desatrelar a informação. Andou com Deus 300 anos e depois já não era porque Deus o tomou para si, uma da outra. Entende? Ao mesmo tempo que você está sendo informado de que durante 300 anos ele andou com Deus e já não mais foi encontrado porque Deus o tomou para si, ou as outras versões dizem, trasladou, arrebatou, estas duas ideias se completam para dizer, para mostrar para nós, ou nos fazer entender, que uma é causa da outra. Ou Deus tomou Enoque porque ele andou consigo 300 anos, não é? Ou Enoque já não era mais porque Deus o tomou para si. Enoque parou de andar com Deus porque Deus o tomou para si. De alguma forma, esse andar de Enoque com Deus terminou no momento em que Deus o tomou para si, como se o andar com Deus fosse a causa de Deus trasladar Enoque. Então é evidente que é válido, não que você especule, mas é válido que você trabalhe com sensibilidade ao objetivo da informação. Porque ele entra aqui na galeria dos heróis da fé, e isso está dizendo, e a informação que temos, logo em seguida no versículo 6, é que a fé que havia no coração de Enoque foi causa dele ter essa caminhada diferencial com Deus. E o texto informa que porque havia essa fé no seu coração, ele agradou a Deus. Entende? E isso é o que serve para nós. Então eu volto ao ponto, quando eu estou dizendo que é o que sabemos dele e que o grande destaque reside nessa máxima, andou Enoque com Deus. Então, o texto nos diz que isso aconteceu por 300 anos e depois ele não era mais porque Deus o tomou para si. Então o que Hebreus está nos informando é que ele foi arrebatado. Mas diz mais, ele tinha dado prazer a Deus, tinha agradado a Deus. Daí o autor estabelecer essa sua máxima do versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Com isso ele está nos dizendo exatamente o que? Havia no coração de Enoque fé, e essa fé agradou a Deus. Deus ficou agradado de Enoque por causa da fé que nele encontrou. Na verdade, o que você vai ter aqui é uma reafirmação da experiência de Abel. Nós estivemos considerando que o conteúdo por detrás da oferta de Abel foi a fé. E aí usamos o texto de Romanos, onde Paulo diz que o que não provém de fé é pecado. Trabalhamos um pouco com isso, considerando o fato de que tudo que não provém de fé é pecado, que você pode cultuar sem fé, isso vai se constituir em pecado, você pode fazer, mas isso também pode ser levado para a vida temporal, física, porque infelizmente ainda insistem os crentes em fazer uma dicotomia, considerando que nós somos pessoas que temos um lado espiritual e um lado material, a vida material e a vida espiritual, e nesta confusão todos se atrapalham, quando na verdade, quando se pretende dizer que por vida espiritual é o seu ato cultico, é o seu momento devocional, e nunca foi essa a proposta de Deus, a ponto de Jesus ter pego o dia sacralizado pelos judeus, considerado o dia da espiritualidade, o dia de ser espiritual, e generalizou o dia, para dizer o quê? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aqui está quem é maior do que o sábado, para dizer, eu sou domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado também. Então, a vida comigo não tem dia, tem todos os dias. A gente reduziu tudo isso a uma espiritualização religiosa, como fizeram os judeus, e de forma doentia, de tal maneira que ainda preserva-se essa expressão entre um grande exército evangélico, de, como querem os romanistas, o dia, como é que se fala?
eu vou guardar o dia de domingo, né? E guardar o dia de sábado, o dia que é guardado. Então reduz-se o envolvimento da vida espiritual com Deus a um dia. De fato, na prática, é o que os crentes fazem. Na prática, Deus é adorado, e é quando eu acho que menos Ele é adorado, eu acho que Ele é adulado aos domingos. Primeiro que, como as pessoas pouco entendem o que é adoração, fazem adulação, acham que estão adorando e consideram que aquele dia, aquela hora, aquele lugar, aquelas formas é que representam a espiritualidade e a adoração a Deus. E é onde menos adoramos, é na igreja. É onde menos adoramos. Então o que é que vai acontecer? Se eu reduzo a minha espiritualidade a um lado da minha vida que é espiritual, o resto é meu. Então eu tenho que dar conta da minha profissionalidade, eu tenho que dar conta da minha intelectualidade, eu tenho que dar conta da minha domesticidade, e por aí vai. Aí eu peço a Deus, como aquilo não pertence a Ele, porque é da competência da minha humanidade, que Ele abençoe esses meus movimentos. Eu estou só repetindo, gente, o que é a experiência universal dos crentes, mesmo os não universais. Eu estou só repetindo, infelizmente. Ao repetir, estou condenando, é claro, né? E me incluindo, mas condenando, porque isso está errado. Não tem nem como dar desculpa, está errado. A partir do momento que você ouve Jesus dizer, aqui está quem é maior do que o sábado, isso tudo foi jogado por terra. A hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nem nesse monte, nem naquele lá, acabou. A gente faz uma redução porque ela é conveniente, é igualzinho a história da ceia. Eu sempre sento o pau aqui, né? Reduz-se tudo a um minuto ritualístico em que as pessoas comem um pedacinho de pão e bebem um pouquinho de suco de uva num cálicezinho desse tamanho. É ridículo com R maiúsculo. A gente chama aquilo de Santa Ceia, mesa memorial do Senhor. Isso vale também, aí apelando para as condenações e denúncias todas, porque aí eu estou excessivamente crítico e que eu fique em paz a respeito do que eu quero criticar. Aí, preste atenção, isso se estende aos nossos atos culticos. Às vezes eu sinto uma pena profunda de Deus. As pessoas abrem a boca para cantar cada tragédia que chamam de louvor, letras burras, mensagens apócrifas, para não dizer blasfemas, mal feita, com um louvor que é uma distonia tão grande entre ritmo, letra e música, que serviria melhor ao diabo do que ao Deus eterno. Mas como se pensa que Deus é uma grande lixeira, onde você pode jogar toda a sua boa vontade, que foi feita com boa intenção, e no fim aí todo mundo vira kardecista, e ele vai aceitar os entulhos, entende? Mas há certas coisas que nós fazemos e dedicamos a Deus que deve ser repulsivo ao ouvido dos santos, no mínimo. Como dizia Paulo Romeiro, há certos louvores que Deus deve dizer assim: Miguel, desliga isso, no mínimo. Você imagina passar uma eternidade ouvindo certas coisas. Eu sou chato, vocês sabem que eu sou chato. Então, às vezes, eu vou a determinados cultos, estou lá sentado, tem que aturar alguns louvores, né? Não tem jeito, senão depois ninguém te deixa pregar. E você vê o sujeito botar lá um data show, antigamente não, reto projetor, certas aberrações. Existe um cântico que corre à vontade por aí, que bom saber que tem gente que está sentado do outro lado agora, está ouvindo isso, pode mandar amanhã o processo. Olha só, tem um cântico que corre por aí, que são os evangélicos que cantam. Ele é antigo, lembram? Saiu daqui, dos bairros periféricos de São Paulo. Uma força que se move entre nós, referindo-se ao Espírito Santo. Sabe quem prega que o Espírito Santo é uma força? Senhor Jeová. E todo mundo canta, e de bracinho levantado, de olhinho fechado, blasfemando. Aí diz assim, mas Deus entende. Que Deus é esse? Não se trata de entender. A Bíblia diz que o Deus que escreveu a Bíblia disse: meu povo está sendo consumido porque lhe falta entendimento. Como é que ele pode autorizar o desentendimento por falta de sabedoria espiritual, de desinteresse, de relaxamento e outras coisas mais? Não tem desculpa.
A verdade é que ou Deus te deu, ou a sua carne deu, e você botou para lá para cima, e depois vem de ceder e fatura, né? Então, sabe, essas coisas são ruins. Hoje eu estou azedo. Olha, volta aqui. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E o que agradou a Deus foi que ele, quando viu Enoque andando com ele, achou fé lá dentro. O que eu quero dizer, em outras palavras, com tudo isso, pegando carona ainda no que Deus disse para Abraão, anda na minha presença, mas vê como anda, e está escrito para nós assim, ser perfeito, né? E ser perfeito. A verdade é que o versículo 6 esclarece tudo ao dizer, ele encontrou testemunho de ter agradado a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque andou com Deus como resultado da fé que havia no seu coração. Nós temos dado uma tradução prática e imediata para a fé que se chama o quê? Confiança. Que é o elemento imprescindível de união entre seres humanos. O maior patrimônio entre duas pessoas, para que elas continuem sendo duas pessoas formando uma unidade, é confiança. Quebra a confiança, acabou. Você tem um ajuntamento, mais nada. E hipócrita. Fé é confiança. Como eu posso confiar em quem eu não conheço? Entende? Então isso é muito sério. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos, está me ensinando muita coisa de uma vez só. Está falando de uma caminhada que foi feita a dois. Porque para Enoque andar com Deus significa que Deus andou com Enoque. Moisés, que escreveu, que nos passou essa informação, traduz isso para nós de forma bem particular, bem pessoal, na sua experiência, quando, depois de ter ouvido Deus dizer e repetir, mandar que ele repetisse para o povo, eu seguirei adiante de vós, com respeito à entrada em Canaã, eu passarei adiante de vós, eu vou dar aquela terra que mana leite e mel, eu vou desbaratar os moradores da terra, e vocês vão possuir a terra que mana leite e mel, eu vou passar adiante de vocês. Num dado momento, Deus se encheu deles, e disse, não vou mais. E vou mandar um anjo, eu vou cumprir tudo o que eu prometi, eu vou fazer vocês entrarem, vocês herdarem, vocês vão ocupar o que eu disse, a terra que mana leite e mel, só que eu não vou mais com vocês. Um anjo vai no meu lugar, eu não vou mais. Moisés olhou, quê? Espera aí, alto lá, Senhor, manda outro então, porque eu não quero saber, eu estou jogando na Bíblia que eu estou escrevendo, na versão da Bíblia que eu estou escrevendo, viu gente? Então, tolere. Então, na minha versão, Moisés teria dito assim, eu não quero saber de anjo nenhum passando diante de mim, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Foi isso que Moisés disse para Deus. Só que Moisés sabia com quem estava falando, sabia que era santo e majestoso, e ele não passava de trapo humano, então ele mudou a linguagem, e aí ele foi com jeitinho, e com jeitinho ele disse assim, Senhor, se eu achei graça diante dos teus olhos, vai tu conosco, anda no nosso caminho. Aí Deus disse, está bem, Moisés, eu vou fazer isso que você quer, eu vou andar com vocês, eu vou andar no seu caminho. Mas eu acho que não vai dar muito certo se eu estiver entendendo mal, né? Ele pensou lá com o coração dele. Vamos que Deus esteja dizendo, eu vou andar no seu caminho, e ele continua dizendo, eu vou passar uma procuração para alguém que vai me representar legitimamente e vai andar no seu caminho como se fosse eu. Moisés pensou, espera aí, Senhor, se eu ainda achei graça diante dos teus olhos, e o Senhor vai andar nos nossos caminhos, deixa eu andar no teu caminho. Aliás, é o inverso. Primeiro ele diz, deixa eu andar no teu caminho. Aí Deus diz, está bem, você vai andar. Então anda tu no meu caminho. É a segunda instância, a segunda vez, a segunda coisa que ele pede. Aí Deus diz, vou fazer isso também. Você vai andar no meu caminho e eu vou andar no teu caminho. O que Moisés faz ali é um fecho. O que Moisés está dizendo é, Senhor, não dá certo esse negócio de eu ando no teu plano e o Senhor não anda no meu. Não há comunhão aí. Comunhão é comunhão. As duas coisas têm de se fundir. O meu caminho tem que ser o teu e o teu tem que ser o meu. É muita ousadia, não é? Mas foi o que aconteceu com Enoque. Olha a sabedoria de Moisés.
Isso é significativo, porque derruba por terra esse mau hábito religioso que trazemos, dessa ideia, dessa dicotomia, o espiritual e o material. Eu sou um ser só, uma estrutura só. E tudo que sou eu em termos de vida com Deus se verte na minha temporalidade. Então, o Deus cujo Espírito habita dentro de mim vai veicular-se através da minha engenhariosidade, da minha professoralidade, da minha alvenalidade e por aí afora, motoristocidade, certo? Vai ser desse jeito. Sabe como ele pensa? Quando você vai para a linguagem original e pega lá a ordem de Deus mandando as árvores frutificarem, se você for usar aquela expressão verbal hebraica que saiu da pena de Moisés e transferir isso para a realidade, a coisa prática, a coisa de maneira literal, seria como se Deus estivesse dizendo assim: goiabeira vai goiabar. Entende? Então a goiabeira está goiabando, a mangueira está mangando. Entendendo? Está entendendo? Que está dizendo assim: está sendo. Isso tudo está acontecendo o que ela é. E eu estou aí. Está acontecendo porque eu estou fazendo acontecer. Então é assim: engenheiro vai engenheirando crente, certo? Professor vai professorando, e com isso você está adorando, cultuando, celebrando, sendo, ele sendo através de você. Porque é claro, do contrário você é igual a todo mundo com uma mudança de endereço. Qual é a mudança de endereço? Todo mundo é psicólogo a semana inteira, mas você é o que vai para a igreja no fim de semana. Você só muda o endereço num dado momento. Poderia ser a mesma virtude da mulher hemorrágica, foi a diferença que ela teve no meio da multidão que Jesus sentiu? Sim, a fé é exatamente isso, bem lembrado. Exatamente o que foi encontrado em Enoque, certo? Todos estavam cultuando desde Sete, não é assim? Mas só um andou com Deus. E por quê? Porque descobriu-se que dentro dele havia fé, de tal maneira que Deus se agradou dele. Então ele fez diferença no meio de todos os cultuadores. Foi exatamente: todos te apertam e tu perguntas quem me tocou. Foi isso que Pedro perguntou a ele. Ele disse: alguém me tocou porque senti. Fez toda a diferença. Com toda certeza, o toque que a Bíblia diz que essa mulher deu na orla da sua veste era insensível perto do que Pedro diz. É uma informação que nós só temos em Lucas, que as pessoas o estavam acotovelando. Você sabe o que é receber uma cotovelada, certo? Vai dar uma cotovelada, pelo menos quando eu era criança. Desce uma cotovelada em minha mãe nos ônibus lotados do Rio para ver o que ia acontecer. Hoje ela está velha, coitada, você pode até pisar que não reage, mas naquele tempo, certo? Alivia aí um pouquinho, mas alivia um pouquinho. Mas veja só, na verdade, Jesus estava sendo apertado por todos. Pedro diz que a multidão o comprimia. E tu perguntas quem tocou, o que ele está dizendo? Nós todos estamos te tocando. Em outras palavras, Jesus disse: eu não estou me referindo a esbarros, a esbarrões. Eu estou me referindo a toque. Alguém me tocou porque eu senti. Era isso. Chega para a mulher e diz: tua fé te salvou. Então, foi bem lembrado. É o que acontece com Enoque. O que acontece com Enoque é que ele não faz um culto. Ele não tem um momento de busca de Deus, um momento de estar na presença de Deus. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer: a partir de um dado momento, ele realmente passou a andar com Deus. Deixa claro que nos 65 primeiros anos ele cuidou de ser pai. Certo? Cuidou de ser chefe de família, de ter um lar. A partir do momento em que seu filho nasceu, esse filho, porque ele teve vários outros também, ele passou a andar com Deus. E andou durante 300 anos. Teria continuado a andar se Deus não dissesse: tá bom demais, vem para cá. Lembra daquela Sim. passagem que está em Filipenses, que Paulo fala assim: aquilo que você ouviu de mim, Sim. vê em mim e aprendeu de mim, pratica e Deus da paz estará com você. Isso. Eu vivo e ele estará comigo. Exatamente. A questão é que nós, veja bem, gente, eu não estou aqui dizendo com isso, acho que vocês entenderam, não preciso estar explicando tanto. Eu não estou aqui dizendo que
separar um tempo de adoração, um lugar de adoração e uma forma de adoração são coisas erradas ou que Deus não tem interesse nessas coisas, não é isso. São expressões do que temos para dar. A questão e o problema, e é um problema, é quando nós condicionamos e chamamos de espiritualidade ou de vida espiritual aquele momento, aquele dia, aquele lugar e aquela forma. É onde pecamos, é onde isso deixa de ser exercício de fé. E pior do que tudo isso, mas esse é o mal geral, pior do que tudo isso, é quando então entendemos que quando não estamos fazendo estas coisas, estamos vivendo a vida da qual temos que dar conta e que é temporal. Vocês acham que Enoque deixou de ser marido, deixou de ser pai e de produzir filhos durante os 300 anos em que andou com Deus? Deixou de fazer e acontecer, deixou de ser o que a Bíblia não informa que fosse, mas ele certamente era, ele tinha de cuidar de uma família? Não! A coisa só mudou. Num dado momento, houve um encontro de Enoque com Deus, como eu tive e você também teve. O que faz diferença, talvez, entre Enoque e nós, é que a gente reduziu, a partir desse encontro, momentos. E isso se tornou um problema. E é evidente que aí temos conveniência a partir da liderança religiosa e conveniência a partir do povo, que precisa reduzir, não é? Sintetizar, como a história da ceia. Precisa ritualizar. Isso tem muito a ver com nossas obsessões, nossas neuroses, nossas doenças anímicas. Tem muito a ver. A gente fazer, práticas de coisas para poder entender que está sendo aceito, para poder entender que está tendo um momento espiritual. Uma vez, com muita sinceridade, um pastor muito meu amigo, há muitos anos, me mandou uma carta, porque naquele tempo nem eu tinha telefone, não existia celular e não havia internet. Tem tempo, né? Ele me mandou uma carta. Cléber, eu queria que você me explicasse como é que você faz para orar? Estudou comigo, né? Estudamos no mesmo seminário, era o pai pastor, família toda pastor, quer dizer, nasceu crente, como o povo diz, estou pondo isso entre aspas, mas me manda uma carta, já exercendo o seu ministério numa cidade do Nordeste, e diz: Cléber, eu queria saber como é que você ora, como é que você faz, para quanto tempo você fica em oração? E quando você ora, você fala em voz alta para você mesmo ouvir? Ou só ora em pensamento? Ele estava sendo tão sincero. Ele estava questionando sua vida devocional. Aí eu mandei uma resposta para ele que o deixou muito perturbado. Eu disse: eu oro muito tempo. Agora eu quero explicar para você o que significa muito tempo. Eu não tenho limite de horas para oração. E não expliquei, gente. Deixei isso na mão dele. Olha, houve um silêncio do outro lado muito grande, que durou muito tempo. Aí eu vim para Rio Claro. Eu cheguei em Rio Claro em 90. Em 92 ele foi a Rio Claro, porque ele já estava em São Paulo. Foi lá e a primeira coisa que ele fez, já tinha se passado 5 anos dessa carta. A primeira coisa que ele fez foi ele dizer, porque ele já sabia por nossas correspondências, que eu ia muito para o horto de Rio Claro orar. Aí ele disse: posso ir lá no horto com você para orar? Eu falei: vamos. E fomos. Orar no horto tinha que estar aberto para tudo, até para as picadas de abelhas, né? Que eu levei várias. E aí fomos para o horto orar. E eu, quando ia para o horto de Rio Claro orar, eu ia para aqueles lugares. Uma vez levei corrida de ladrão, tinha tudo lá. Eu ia para aqueles lugares mesmo, lá onde os traficantes ficam. Era para lá que eu ia, para poder ficar longe de tudo, né? E de todos. Então eu fui com ele lá para dentro daquele matagal onde tudo desaparece. E anda, que você sabe. Fomos para lá. E aí ele disse: quanto tempo vamos ficar aqui? A questão tempo estava na cabeça dele há 5 anos. Não é? Quanto tempo vamos ficar aqui? O tempo necessário. Aí, estamos andando e conversando e etc. No momento ele diz assim para mim: aqui tá bom? Eu: para quê? Para a gente orar. Eu falei: mas estamos orando. Hã? Eu falei: a gente está orando desde que saiu lá de casa. Ah, você está de gozação comigo? Eu falei: não. Eu entrei aqui em oração, eu estou em oração com você, eu vim especificamente aqui orar com você, estamos em oração. Aí está batendo papo, falei: estamos orando. Agora, se você quer um momento exclusivo em que a gente invoque o nome de Deus e fale com Ele, é para já. Vamos invocar o nome dEle, vamos aproveitar um pouquinho aqui da manifestação dEle, depois a gente volta. E foi isso que fizemos. Aí quando voltamos, ele falou: entendi.
E de fato entendeu. Porque, na verdade, o que eu estava dizendo para ele é que, como é que você quer entender Paulo dizer orai sem cessar, se isso não significar ser eremita, minimamente? Da onde Paulo podia tirar e dar uma ordem apostólica tão absurda, desse tamanho? Orai sem cessar. Que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, ele disse a Timóteo. O que é isso? Afinal de contas, é domingo no púlpito que se prega a palavra, né? Ou então, quando alguém me dá uma oportunidade de ali junto, dar uma resposta bíblica, aí eu prego a palavra. Então, como é que ficou a tempo e fora de tempo? Que argumentos são esses, saídos da pena de Paulo? Ele era tonto, então? Não. Ele sabia muito bem do que estava falando. Ele estava falando para um povo que só conhece um princípio, um espaço, só ocupa um espaço, é o estado espiritual. Ele só existe, só ele, na vida do crente. E você o verte no que você é. A goiabeira vai goiabar, certo? O médico vai medicar, o enfermeiro vai enfermeirizar, não é? O professor vai professorar, o pedreiro vai pedreirar e por aí vai. A dona de casa vai domesticar. Mas o fato é que você vai viver e isso é cultuar. Do contrário, você está lá naquele sistema da dicotomia, sempre. E aí é igual a todo mundo. Você é religioso. Do contrário, eu vou repetir isso aqui, viu? Do contrário, você está no nível de todo mundo. Você separa o que Jesus disse que não existe. Uma linha de tempo espacial. Ela não existe. Ela não existe. Isso joga por terra, Letícia, a pretensão que a igreja sustenta, que a igreja alimenta, mas que nós induzimos, nós sustentamos, de que a pessoa que detém um título, que no caso é um dom ministerial de pastor, de profeta, de evangelista, ele sim cumpre uma função espiritual, inerentemente, porque 24 horas por dia, a sua realidade, a minha, é pastor, não é? Então ele é o único, porque afinal de contas, é pastor. Mas o outro é professor, mas o outro é empresário, mas o outro é um lojista. Então o outro tem que ir para a igreja num dado momento para poder entender que está servindo, fazendo e tendo a vida devocional. Só o pastor privilegiado aí, que o pastor é pastor dentro de casa, fora de casa, é só o telefone tocar, não é? O título é esse. Já pega do outro lado, pastor. É assim. Quando eu tinha consultório, sim. Você abre cada gaveta e tem uma parte da sua vida. Uma parte você é advogado, ou qualquer profissão que seja. A outra é mãe, cuidando da sua família. A outra é você cuidando de você. Então, são gavetas. E a outra Compartimentos. São compartimentos. E a outra é a igreja. Então, é como se você fosse um todo. E a sua vida espiritual é aquilo tudo sempre. Sim. Mas eu ainda colocaria, embora a ideia esteja muito completa, mas eu ainda colocaria que é uma gaveta só, onde você tem todos esses objetos colocados lá dentro. Os utensílios de ser mãe, os utensílios de ser profissional, os utensílios de ser um cultuador e por aí. Está tudo dentro da mesma gaveta. Você é a gaveta, com tudo que ela tem lá dentro. Então, quando você puxa a gaveta, toda a oferta está lá junta ao mesmo tempo. Porque há o risco de você compartimentar. Há esse risco. Exatamente. Faz o todo. Vão ter todos o mesmo sabor, não é? Esse conceito, gente, fica difícil na cabeça do crente. Primeiro que ele é bíblico, essa é a boa informação. Fica difícil na cabeça do crente porque, como eu disse, fizemos uma redução que é uma questão de conveniência. E aí, só o pastor tem uma espiritualidade plena. Porque aí, como eu estava dizendo, quando eu estava com o consultório aberto, funcionando, eu dava uma orientação em casa. Quando alguém chegava e dizia assim, ligou uma mulher, geralmente é mulher, né? Não sei porquê. Ligou uma mulher e querendo marcar um horário. Aí eu perguntava assim, como me chamou? Chamou de doutor, marca. Via de regra era, chamou de pastor, não marca. Eu não sou pastor no consultório, pelo menos não segundo a intenção de quem foi lá, certo? Por quê? O sujeito estava exatamente me dando
determinando o que ele estava procurando ou buscando. Você acha que sendo psicanalista eu seria menos pastor? Não quero saber se sou pastor ou se sou psicanalista. Eu sou cristão e o Deus que está em mim vai psicanalizar, vai pastorear, vai maridar, né? Paternizar e etc. Vizinhar. Isso, exato, isso é conveniente, entendeu? Aí vem uma questão de conveniência, aquilo que é de René chama do clero, aí fica, entendeu? Dá um destaque, o sujeito ocupa uma posição que é dele, que foi dada a ele, o resto só recebe. Para alguns isso é bom, bom, para muitos isso é bom. Agora, não sei, eu recomendaria se o povo fosse tratar. Olha, a questão é, andou Enoque com Deus 300 anos e Deus se agradou de Enoque porque achou fé no coração de Enoque. É só o que ele pede. Junte sempre, é por isso que eu disse que voltamos ao argumento de Abel. Junte sempre ao texto de Romanos. É Romanos 14, 23. Junte sempre. O que não procede de fé é pecado. Então você vai engenheirar pecando, você vai professorar pecando. Está entendendo? Porque não procede de fé. É o que fica por conta dos demais. Não há compromisso espiritual no que eles estão fazendo. Estão alcançando o que eu estou querendo colocar? Não há compromisso espiritual. É apenas o que é temporal. Então, Deus é que abençoe. Ele é crente. Então, Deus abençoe a atividade profissional. Não é por aí. Agora, quando eu estou imerso na consciência de que é um todo, de que são atos de fé, porque na verdade é literalmente 14:7 de Romanos, nenhum de nós vive para si, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor, morremos, para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. É literalmente, isso não é, gente, um texto que se aplica a uma explosão de espiritualidade exacerbada, incomum e crítica, que chama a atenção de um quarteirão inteiro. Não. Esse é o modus vivendi da vida cristã. Entende? É o modus vivendi da vida cristã. Eu me lembro de Dorcas contar, quando ela tinha casa aqui em Campo Belo, era lá perto dos seus pais, não é isso? O Sérgio está aqui. Quando ela tinha casa lá, foi uma casa de um sobradinho que alugaram para ela, conseguiram para ela alugar, e foi onde ela teve casa pela primeira vez. E ela não estava acostumada com isso. Dorcas passou 30 anos com 2 malas. Literalmente assim. Era para baixo, para cima. A casa de Dorcas eram 2 malas. Uma vez tentei carregar uma das 2 malas. Ela me deu 2 cruzeiros de oferta para eu pagar o ônibus de volta, que eu era extremamente pobre, e eu me atrevi a levar lá na rodoviária. Estou lembrando agora, é bom, reminiscências. Ela carregava uma mala, eu carreguei a outra. Aí na volta, quando eu cheguei na rodoviária, lá do outro lado de Niterói, é que eu lembrei que eu não tinha como voltar. E eu pensei rapidinho comigo, e agora? Só fui, né? Aí ela lembrou, você tem que voltar. E me deu 2 cruzeiros para eu pagar a passagem e eu voltei. Pois bem, 30 anos Dorcas viveu carregando mala, agora tem casa. As roupas ficam no guarda-roupa, ganhou panelas, fogão, tudo, montou uma casa. Agora ela era dona de casa, teve que ir lá cuidar de Zé Miguel, levou ali para dentro, estava estudando, ela fazia a comida dele, lavava a roupa dele, cuidava dele, era o filho dela. E aí ela começou a se incomodar. Acordava, café da manhã, prepara as coisas do almoço, lava a louça e prepara, daqui a pouco já está na hora de ir para uma reunião e daqui a pouco volta, já tem que preparar a janta, Zé Miguel vai estar voltando em um dia. Ela desceu do quarto, chegou na cozinha, estava angustiada, começou a reclamar com Deus. Senhor, tem coisa errada, porque o Senhor me prometeu casa, eu queria casa, eu pedi casa, agora eu tenho casa e o Senhor não me acha mais. Tem muita coisa entre nós, tem uma pia, e ela estava na pia, tem uma pia, várias panelas, prato, e nunca chega o momento de eu me separar em oração, eu quero orar. E o Senhor falou para ela, o que você está fazendo? E ela disse, lavando louça. E eu não posso participar? É só seu isso aí? Acabou. Foi um momento de visitação, de alegria espiritual, e tudo mudou mesmo, nunca mais foi a mesma coisa. Nunca mais Dorcas deixou de ser dona de casa, literalmente.
Eu me lembro dos lanches que ela preparava, 19 elementos diferentes colocados na mesa, ela comia de todos os 19. Né? Então, ela entendia o quê? Não tem isso. Há um momento em que eu vou... Existe sim. Jesus mesmo disse, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, teu pai que ouve secreto. Ele está falando isso para contrariar os judeus que faziam questão de ter uma espiritualidade pública, certo? Eleitoreira. E Jesus estava dizendo, o pai vê em secreto e ele vai te ouvir em secreto. Jesus não está dizendo, é só assim que se ora. Senão, fica ruim o orar sem cessar. O cultuar no templo, tem que ser o templo domingo, 7 horas da noite, vai ficar ruim. Não, eu não posso cultuar segunda-feira 10 da manhã, que segunda-feira 10 da manhã eu estou discutindo projeto, lá com os contratadores da minha empresa. Como é que eu vou cultuar? Que triste, não é? É pecado, que está escrito que se não procede de fé, é pecado. Ainda quer que Deus abençoe o pecado. Trazer isso para a realidade do nosso cotidiano, gente, é mudar de dimensão, porque estamos sob o vício e o ranço de uma religiosidade que nos foi ensinada e que perdurou como verdade durante séculos, quando na verdade há milênios a verdade dizia outra coisa, e ninguém atentou porque é conveniente. E mais, se eu faço essa dicotomia, e aquilo que é temporal é mundano, então ali eu posso ser mundano, entende? Ali eu posso usar das ferramentas do que é meramente mundano. Olha que boa desculpa eu arranjo para a minha carne. Ali eu posso xingar a mãe do outro, pisar em cima, humilhar, fazer falcatrua. Estou usando do jeitinho brasileiro para me dar bem, entendeu? Eu tenho desculpa para muita coisa que não presta, porque afinal de contas... eu podia... poupar vocês disso que eu vou falar, porque é grosseiro. Por outro lado, se eu assumir como grosseiro, era melhor realmente não falar. Mas eu estou falando para pessoas adultas, emancipadas. Se alguém se incomodar ou se escandalizar, perdeu esses 2 títulos que eu acabei de dar, não é? Quem está do outro lado da tela e quem está aqui na minha frente. Mas eu me lembro de uma cunhada, naquelas brincadeiras de mau gosto que famílias fazem quando estão juntas, falando sobre a sexualidade do casal, e éramos casais que estávamos juntos, quer dizer, eu, Lília e mais outros casais que eram da família, quer dizer, meus cunhados com suas esposas. E ela, numa das crises da sua realidade existencial, ela pegou e disse lá, então a gente faz assim, a gente... ora, não, peca e depois ora. Ela quis dizer, a gente faz sexo e tradução, peca, e depois ora e pede perdão. Eu já era pastor e não poupei. Quando eu ouvi isso, eu disse para ela, deve ser horroroso fazer sexo com você. Tive que aleijar, não é? Porque não tem perdão. Por que eu quero colocar isso aqui? Porque a Bíblia que eu leio, em Efésios 5, me diz que a vida conjugal e o ato conjugal é um culto. É uma celebração metafórica de Cristo e a igreja. É santo. Entende? É santo. Por isso que Tiago recomenda, que não haja mácula no leito. É santo. A vida íntima de um casal, marido e mulher, né? Casal macho e fêmea, marido e mulher, a vida íntima desse casal, essa união feita no temor de Deus, é um culto, é uma celebração, é um ato de verdadeiro, né? De amor, verdadeiro. Não estou falando de fazer amor, essa é a pilhéria de mais mau gosto que Satanás inventou, botou na boca do populacho e as igrejas adotaram e tem pastores citando no púlpito. Né? Fique com a expressão chula, transar, mas não chame aquilo de fazer amor. Amor, sexo com amor é um culto, é uma celebração, é uma adoração, quando diz respeito a cabeça e corpo, certo? Só é amor quando é entre cabeça e corpo. Entenderam a linguagem? Efésios 5,
Cabeça e corpo. Não é meramente um homem e uma mulher. Cabeça e corpo. É um culto. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu estava indo no terreno de quê? Então o sujeito faz falcatrua no trabalho dele, porque isso é temporal. Ele pede a Deus para abençoar a vida profissional dele. Não há fé ali. Se não há fé ali, o que não procede de fé é pecado. Por isso que Enoque andou 300 anos e Deus o tomou. Alguém já fez uma colocação muito bonita, e eu acho que vale a pena trazer isso aqui, em cima dessa linguagem, já não era, porquanto Deus para si o tomou, dizendo assim: Enoque deixou de ser a partir do momento em que passou a andar com Deus. Entende? E andou Enoque com Deus e já não era. E aí a pessoa aplicou dessa maneira: quem anda com Deus deixa de ser. Eu fiz mais ou menos essa colocação, botando aqui: andou Enoque com Deus e já não era. Por andar com Deus, deixou de ser o Enoque que era nos seus primeiros 65 anos. Entende? Então a ideia que derivamos daí é aplicativa. Quem anda com Deus torna-se semelhante a Ele. Porque eu vou dizer uma coisa que vale soar como blasfêmia ou heresia. Se você for pegar religiosos evangélicos, vão dizer: não, esse homem está indo longe demais e está blasfemando. Desculpem os religiosos evangélicos, eu quero que se danem, e desculpem eu usar essa expressão tão grosseira com vocês, mas prestem atenção. O que Deus quer é ser você onde você está. Entende? Por mais que pareça blasfemo. Ou temos que dizer que eu decidi ser quem eu sou e Deus ficou de fora. Ou eu tenho que dizer que, como eu vim para o Evangelho, já sendo o que eu sou na minha vida profissional, na minha atividade temporal, Deus só tem mesmo que abençoar isso aí, porque Ele tem que se adequar ao que eu impus para Ele. Agora, se eu vou para o Salmo 22, especialmente versículos 9 e 10, e entendo a linguagem de Davi quando ele diz: tu me fizeste nascer. Desde o ventre da minha mãe a minha vida te pertence. Quer dizer, a minha história é tua. Não importa o caminho que ela achou, mas a minha história é tua, tu assinas embaixo. O que você vai entender é que naquilo que você faz, Deus é. E no mínimo tem que ser. No mínimo, Deus. Do contrário, você é igual a qualquer outro. Nunca esqueçamos, a humanidade está dividida em dois grupos, certo? Os filhos da obediência e os filhos da rebeldia. Os desobedientes. A Bíblia classifica a humanidade em filhos da obediência e filhos da desobediência, ou filhos do maligno. Não há meio termo. Então você fica igual aos outros. Na verdade, Deus quer ser o que você é, onde você está. Só veicular-se aí. Aí a coisa diviniza de fato. E se transforma. Eu não estou dizendo que vai haver magia. Mas o que eu estou querendo dizer é que você se torna semelhante a Ele no que você é, faz e onde está. Porque Ele não tem preconceitos a respeito da sua profissionalidade, intelectualidade, sua capacidade, que até você minoriza, muitas vezes, por autodepreciação, não é assim? Mas quando você entende que Ele quer ser quem você é, e onde você está e como você é, você diviniza isso e muda o caráter. A coisa muda. É só dar-se conta de que eu sou a oportunidade de Deus. Onde eu estou na minha geração? Grava isso, não estou criando filosofia evangélica. Creio nisso com toda a minha força existencial. Eu e você somos a oportunidade de Deus neste mundo tenebroso. Do contrário, se há alguma blasfêmia no que eu pensei, Jesus é o maior blasfemo da história quando ele diz: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Ele diz: eu sou a luz do mundo. João Batista disse: ele é a luz do mundo. Daqui a pouco ele chega e diz assim: vocês são a luz do mundo. Ele blasfemou então. O que ele disse foi: vocês são eu, onde estiverem. Porque ele também disse: estarei convosco todos os dias. É só isso? Não. Em Colossenses, Paulo diz o quê?
a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, pronto, né, gente? Não precisa estar explicando mais nada, que quem explica muito, ou não sabe o que está falando, ou está chamando os outros de burro. Então, basta isso aí. Então, contrariando o que pensamos antes, ainda tem 5 minutos para ainda estar dentro daquele tempo de que não falei demais, olha lá, tem 8. Contrariando o que pensamos antes, não que eu já tenha dito tudo que seria importante ou necessário sobre Enoque, mas eu preciso respeitar o deslocamento que vocês tiveram até aqui. Nós vamos dar lugar ao terceiro perfil da lista. Lembra, eu disse semana retrasada que não falaríamos em Noé. Mas tudo que eu digo que, em termos de falar, que falo pouco, muito, eu não vou falar, eu falo. Então, o versículo 7 vai dizer assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Só o versículo 7 para falar do perfil de Noé. E aí o que é que nós temos? Ora, queremos apenas destacar um caráter que o versículo 7 destaca na fé de Noé. O texto diz assim: movido por santo temor. Pela fé, Noé, movido por santo temor, construiu a arca. Esse é o ponto que importa para nós no perfil de Noé. Olha só, Enoque andou com Deus e não foi mais. Deus atentou para a oferta de Abel. A fé no coração de Noé o moveu a um santo temor. E estas coisas são significativas, porque vai apresentar para nós um sinal da fé que é marca do caráter dela. Isso é bom e é com isso que eu vou fechar. Olha só, esse sinal da fé, e aí eu estou dizendo que é marca do caráter da fé, contraria intensamente o falso caráter da falsa fé, que, pretendendo-se ousada, abre mão do temor devido a Deus para se tornar abusada, atrevida e pretender dirigir, controlar, resistir, rejeitar a indiscutível soberania do Deus eterno. A fé teme. Porque ela teme, ela se submete. E esta é a palavra que eu gostaria que você traduzisse por temor de fé. Fé que teme. Submissão. Porque a fé teme e submete. O que está submisso não tem autoridade. O que está submisso não é maior do que aquele a quem se submeteu. O que está submisso aceita, não discute. O que está submisso não dá ordens, recebe. O que está submisso não determina, obedece. E criou-se uma falácia a respeito da fé para que, se pretendendo ousada, poderosa, ela dirige o próprio Deus. Ela resiste a ele, ela diz assim: não, eu determino que, ordeno que, e aí, para poder disfarçar, dissimular, diz: em teu nome. Vamos lembrar que essa fé pretensiosa, ela só galgou essa posição de espiritualidade em teu nome, em nome dele, depois de ter se auto-apregoado como uma energia mental, certo? O poder da mente. Eu assumo que vai dar certo, é assim que eu quero, é a determinação da minha vontade. São os discípulos de Norman Vincent Peale que diziam que era presbiteriano. O poder da mente. Que teríamos de aprender, não com os evangélicos, que são fichinha perto disso aí, por mais que se chamem Messias. Tínhamos que aprender com os hindus. São eles que detêm os segredinhos disso. Os budistas, entende? Especialmente os hinduístas. Essa fé que é falsa, é paganista, ela não se submete. Mas a fé, como o perfil de Noé mostra para nós, ela tem santo temor. Quer dizer, um temor separado, é um temor que não é fóbico, não é psíquico, é um temor espiritual dirigido à pessoa de Deus. Você sabe que é medo quando é generalizado, não é? É algo que, em vez de ser temor, tudo que diz respeito às sombras provoca a mesma reação. Mas quando é um temor dirigido a Deus, é só com respeito à pessoa de Deus e há cuidado. Claro que não vou usar isso aí como expressão de verdade, mas é um exemplo a ser muito reduzido, é muito interessante. O povo do interior, eles têm o hábito de, os homens idosos do interior, ainda praticam isso, têm o hábito de, se você vai conversar com eles, cada vez que você citar o nome de Deus ou eles citarem, eles tiram o chapéu, né?
Muito engraçado. Se for boné, eu tenho um vizinho que só anda de chapéu. E se você encontrar com ele na rua, seu Sebastião, e falar em nome de Deus para ele, ou citar o nome de Jesus, e ele tiver sem chapéu, ele leva instintivamente a mão no alto da cabeça. Na verdade, se você citar outro nome, eles não fazem isso. É muito interessante. Claro que isso não serve de... Não é uma figura de verdade, mas apenas ilustra para nós o que queremos dizer que é um temor que é santo, um temor que é voltado exclusivamente à pessoa de Deus. Essa fé que o teme se submete, então ela cala, ela não dá ordens e nem discute, ela é da têmpera do que Jeremias ensina para nós em Lamentações 3. Eu acho de uma beleza extraordinária quando Jeremias diz assim, especialmente quando ele diz, nesse finalzinho do versículo 3, ele fala assim: graças ao grande amor do Senhor, estou lendo desde o versículo 22 de Lamentações 3, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ele está falando de coisas muito positivas e boas que o crente espera da parte de Deus. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Ponto, aqui muda. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. O que ele está dizendo é: cala a boca quando não entender nada. Tudo que vem de Deus é bom, é esperança, é misericórdia que se renova. É bom buscá-lo, ele galardoa os que buscam. Mas se você não estiver entendendo nada, ele não estiver galardoando, fique em silêncio, aguarde. Esse jugo foi colocado por Deus. Olha como que a fé se submete. Ela não tenta explicar para crer. É aquilo que eu chamo de dar visibilidade. A fé que quer muita explicação, ela quer visibilizar. E Jesus já condenou isso. Lembram? Ela não está entendendo nada, ela não se torna burra, ela se torna submissa, ela não discute. E aí ela pede em oração: orem por mim, orai por nós para que nos sejam abertas as portas do Evangelho, porque uma grande oportunidade, uma grande porta se nos abriu, mas há muitos adversários. Lembra, era Paulo. Olha como a fé que se submete pede: orem por nós. A igreja fazia constante oração por Pedro enquanto ele estava na prisão. Não dá ordens, pede, é diferente, espera. E o nosso perfil seguinte é o do patriarca da fé, que é Abraão, mas aí vamos deixá-lo para o seguinte. Queria saber se o seguinte, Letícia, pode ser dia 21. Ariovaldo vem dia 14, é isso? É 14? 14. Então 21 está liberado, será? Terça. Tá? Ele vai consultar a secretária dele. Oi? Você não tem ideia do que... Não, eu troco de carro. Você não tem ideia do que está me acontecendo por vir na quinta. Amanhã tem estágio o dia inteiro, levanto às 6 da manhã, eu vou chegar em casa hoje às 1h30. Então, eu não posso vir mais na quinta. Não dá certo. Não vai dar. Tudo de novo, perdoe. O dia que não der para vir terça, me perdoe. O dia que não der para vir terça, a gente vai ter que voltar ao sábado, mas quinta é proibido, viu, gente? Eu vim por honra mesmo, porque não podia mudar mais, mas o preço amanhã vai ficar caro. Só Deus sabe. Então fica dia 21, tá certo? Homem da agenda. Isso. Então tá bom. Então vamos orar e nós vamos colocar em oração tudo isso. Veja bem, às vezes é preciso fazer o que Paulo fez e disse. Vou estar justificando aqui, se é que tem alguém me condenando. Paulo disse assim: a presença dele é fraca, mas as palavras dele são fortes. Às vezes você precisa vir meio ácido para pegar algo dessa natureza aí e sentar bordoada. Então, como Paulo disse aos Coríntios: se podem me suportar na minha loucura, suportem um pouco mais. Só isso. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse tempo especial em torno desta palavra, sobre a qual invocamos e rogamos a Tua misericórdia. Obrigado, porque sabemos que não é apenas um momento, uma noite de quinta-feira, um encontro como esse, eu aqui atrás deste púlpito, Bíblia aberta, que temos o nosso momento de conhecimento e reconhecimento da palavra revelada. Mas sabemos que este é o momento de discuti-la, este é o momento de jogarmos sobre ela nossos pensamentos e deixar que eles sejam pervardidos pelos Teus pensamentos. Este é um momento precioso, Deus, especial.
Não queremos perder nada dele para a nossa fé. Rogamos que na misericórdia infinita que vem do teu coração, que acabamos de ler, renova-se cada manhã, o Senhor possa produzir em nossos corações a fé que tem aquele perfil, a têmpera do que foi encontrado em Noé, em Enoque, em Abel, por misericórdia, Pai. Que o Senhor possa encontrar a fé que te agrada, a fé que confia em Ti, que caminha contigo, meu Deus. A fé que não fica arranjando desculpas para atalhos, para momentos, não. Na verdade, desembocamos todos os nossos atalhos num único momento, num mesmo caminho. Quando nos reunimos, estamos fazendo o que Paulo sugeriu aos crentes de Roma, como ele disse: anseio me encontrar convosco para vos comunicar um novo dom. Senhor, isso deveria ser a nossa experiência cotidiana. Cada encontro é uma comunicação diferenciada de alguma coisa. Agora mesmo, a Ideli esteve ali lembrando a mulher do fluxo de sangue. Sempre um irmão ou outro acrescenta alguma coisa, e isso constrói, meu Deus, isso instrui, constrói por dentro, é obra tua. Nós queremos esses encontros exatamente para vertermos juntos aquilo que temos aprendido de Ti e contigo. Mas queremos hoje sair daqui renovados no entendimento, na certeza de que somos um templo adorador, todos os dias, todas as horas onde estamos. Não precisamos ir ao templo, Ele é o nosso corpo e o Teu Espírito nele está. O templo é apenas o espaço que usamos para juntarmos vários templos humanos, altares particulares, individuais, e compartilharmos juntos o maná que está sobre a mesa desse templo. Ó Deus bendito, nós rogamos que nos ajudes a termos esta consciência no nosso espaço de trabalho, na vida doméstica, na intimidade do lar, no trato com parentes, com amigos, com vizinhos, no espaço, ó Deus, intelectual, acadêmico, por misericórdia, sabendo que o Senhor é e quer ser em nossas vidas, quer, ó Deus, fluir através do nosso ser nesta geração, para que possa ser dito a nosso respeito como foi dito a respeito de Davi, e Davi serviu a sua geração. Ó Deus, por amor de Teu nome, por meio de Teu Filho Jesus te rogamos, Ele que é o autor da nossa fé, ajuda-nos a sermos luz neste tempo e geração, não apenas nos acendermos ocasionalmente, sermos luz. Por amor de Teu nome nós te rogamos, te pedimos estas coisas, rogando que as guardes em nosso coração, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém.